Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. A greve do magistério estadual já dura um mês. Eles pedem o pagamento dos salários em dia. Por isso, o Entre Linhas de hoje fala sobre a greve dos professores, com Grace Weschenfelder, coordenadora da terceira CRED Estrela, e Gerson Luiz Johan, diretor do 8º Núcleo do CEPERG Sindicato. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Sabe que chamou a atenção quando a Grace entrou aqui nos estúdios, puxa, uma coordenadora tão nova, uma menina, porque no contexto, pelo menos que eu me lembro, são pessoas mais, digamos assim, mais experientes como eu não gosto de dizer idade, mais experiente, né? Mas uma menina nova aí dirigindo a terceira... A CRE o que é? Coordenadoria Regional de Educação. Antigamente, Gerson, né, era a DE, ainda para muitos, Delegacia de Educação. Claro. Tanto que me chamam também de delegada e claro. A nomenclatura aqui não é o mais importante, mas só para a gente contextualizar. E quanto à minha idade, sim, causa surpresa para todo mundo uma pessoa com esta idade. Eu tenho 36 anos e sou a mais nova coordenadora do Estado, sim. Nós somos divididos em 30 coordenadorias, Puxa. Gerson e ouvintes, e espalhadas em todo o Estado. Então, aqui nós somos a terceira. Nós temos perto da gente, nós temos a sexta, que é Santa Cruz do Sul, e nós temos também Soledade, muito próxima, né? Posso dizer também que nós abrangemos 32 municípios, 89 escolas. Então, é um número considerável, um número importante para o Estado. Puxa vida. Sabe, Grace, quando você falou DE, Delegacia de Educação, eu sou neto de professor e filho de professor, com muito orgulho. Que interessante. A minha mãe lecionou 40 e poucos anos, e eu vinha com ela, por muito tempo, ela lecionou em Progresso, então distrito de Lajeado. Sim. E eu vinha com ela até a DE Estrela, Delegacia. Isso. Então, quando ela dizia, eu vou falar com a delegada, eu me confundia a cabeça. Achava que era um delegado de polícia, alguma coisa assim. Mas no imaginário, eu te confesso que isso ainda permeia, né? Sim. Uma ideia de poder, uma coisa que a gente tenta desfazer, está tentando desfazer, que é essa ideia de que poder não, a gente está de igual para igual, a gente lidera um grupo, que eu te dizia no começo também, um grupo maravilhoso de professores, de direções, de funcionários. Então, é uma tarefa mais fácil por causa disso, por causa desse amadurecimento, por causa desse comprometimento, né? Se torna mais fácil. E Progresso, olha só, nós temos escolas lá que desenvolvem um trabalho maravilhoso. Ontem eu vim dos 50 anos da Escola Estadual São Francisco. Deve te lembrar, claro, né? Que claro. Festa, que maravilha de evento. Foi um chá, onde a escola mostrou todos os trabalhos que realiza, as conquistas que vem vindo. A primeira diretora, a irmã, agora não me recordo o nome, falou das dificuldades já daquele tempo. A primeira diretora? Primeira diretora estava lá, está no alto dos seus 80 anos. Puxa vida. Uma senhora muito serena, muito tranquila, falou de como foi a implantação do ginásio na época, de toda essa caminhada. E hoje a Escola São Francisco é uma referência. Sabe que a comunidade, eu ainda morava em Progresso. Eu não cheguei a estudar nessa escola, porém eu fiz lá. O pessoal nem sabe o que é. Você podia não fazer o 5º ano e fazer uma espécie de vestibular, né? Exame de admissão. E eu fiz lá nessa São Francisco. Na São Francisco. Eu fiz o exame, eu passei. Acho que 3 de lá passaram. E eu vim para o Castelinho, então, em 69, já sem ter feito o 5º ano. E isso foi muito difícil para mim, sabe? Eu pulei do 4º para o 1º ano ginasial, na época é diferente de hoje. Sim. E como eu passei, eu cheguei aqui, e, obviamente, que encontrei mais dificuldade de quem teve mais um 5º ano, uma né? sequência, né? Então, mas eu entrei lá, pelo menos naquele. E me lembro que... 50 anos completaram de história. 50 anos.
Pois é, não era muito tempo. Então fecha com seus... 50 anos. Eu tinha aí... mais ou menos a gente já consegue vislumbrar a tua idade, né? Isso é perigoso. 58 anos, eu não preciso esconder. Não. Estou num dos melhores momentos da minha vida. Podem ter certeza que se a gente aprende a viver o tempo no seu tempo, obviamente que tem coisas que eu não faço mais. Isso. E tem coisas que eu faço que não fazia, que me dá muito prazer. Então, isso, quem pode propiciar isso a nós? É a vida. Isso. Então, agora que filosofamos um pouco, acertos. já estamos entrando numa filosofia, vamos a... Mas, enfim, então eu me lembro que foi uma luta muito grande da comunidade de Progresso conquistar uma escola de segundo grau. Sim. Porque os que completavam o então fundamental, que era, na época, como a gente dizia, era ginásio, né? Isso. Não, tinham que vir para Lajeado, Porto Alegre, outros locais E aí, estudar. Gerson, muitos não vinham. Primário, isso. Era primário, depois primário. Muitos não vieram. O que aconteceu lá? Esperaram ter A escola. E outro dado importante, que a gente já pode até começar a nossa reflexão um pouco mais profunda. Onde que está o diferencial de uma escola de sucesso? Quando tem participação da comunidade. A comunidade abraça. Onde os pais estão muito presentes. Esta é uma escola que vai conseguir fazer o seu trabalho de uma forma muito qualificada. Então, isto nós temos lá em Progresso e ontem foi o resultado disso. O salão cheio. Que bom. Salão cheio. Faltavam Mas ontem lugares. era domingo? Sábado era, desculpa. Sim. Sábado. Puxa, Sábado, dia 7, Veja, perdão. eu pedi para a gente não falar ontem, amanhã, e eu acabei de cometer essa gafe E no eu programa. quase que me esqueci. Sábado, dia 7. Vamos pedir perdão, foi no sábado, dia 7. Sábado, dia 7. Portanto, tá bem, ok. Então já sabe que dia é hoje, quem está nos... Bem, nós vimos como está organizado o Estado na questão da sua Secretaria de Educação. É por coordenadorias. São 30. 30. Por sua vez, o CEPERGS, que é o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, CEPERGS Sindicato hoje, Isso. né? E tem uma razão de ser CEPERGS Sindicato hoje, porque lá, quando foi fundado, não havia possibilidade de se fazer sindicatos públicos. Então, vocês têm uma organização em núcleos, pelo que eu vi. O que dá para dizer, Gerson? É uma organização com espaço mais ou menos semelhante à coordenadoria aqui. Só nós temos 42 núcleos no estado, fechados em regiões semelhantes à nossa. Nós temos aqui 30 municípios, 84 escolas, né? É um espaço mais ou menos semelhante ao da coordenadoria que nós temos aqui. Nós temos um diferencial que as grandes cidades, tipo Caxias, Gravataí, Canoas, têm um núcleo próprio, onde é que administra isso, seus problemas locais. O CEPERS também funciona num sistema misto de administração. Tem presidente, tem vice, tem diretores, mas também tem um conselho que é eleito pela própria categoria, e nesse sentido se dá o sistema misto, porque é um sistema misto de forma parlamentar. Se reúnem os conselheiros junto com a direção e que fazem a discussão dos problemas da categoria, fazem os problemas da discussão do processo social, todo ele, e a partir dessa discussão é que se aponta as soluções dos nossos embates, dos nossos problemas, quais as alternativas, colhemos as melhores alternativas. Então, cada 1000 associados tem direito a um representante nesse conselho. Um conselho, então, com cerca de 80 pessoas, mais 42 diretores de núcleos, e mais os 15 diretores da direção central do CEPERS, que compõem, então, esse grande grupo, que é o conselho, que faz toda a discussão política dentro do nosso sindicato. Gerson, uma curiosidade, já que você falou no conselho, bela organização, você foi bem quando disse até, é uma espécie de uma forma parlamentarista de governar, né? Parlamentar. Uma dúvida que me surgiu, tem poder de decisão o Conselho ou apenas de consulta para a direção tomar suas políticas? Não. O poder do Conselho é decisivo. Ele tem poder de decisão. Deliberação. Deliberou, pá. A direção central produz, administra executa a parte financeira e executa a política que é determinada no Conselho.
Interessante, puxa vida. Bem, agora nós conhecemos um pouco da estrutura da Secretaria de Educação e do CEPERGS. Não fecha bem, você me falou, Grace, falou para nós, melhor dizendo, tem em torno de quantas escolas na tua... 89. E você falou que... São 84. 80, então tem 5 fora aqui, que é de um outro núcleo. São algumas cidades. Nós não temos aqui Putinga e Ilópolis, né? Não fazem parte. Ilópolis não é nossa, Putinga sim. Sim. Tá. A Antagorda, então... Antagorda é nossa. Nós não temos essas duas cidades, né? Tá bem. Bom, vocês viram que a gente, nesse primeiro bloco aqui, a gente falou nessa questão de organização das entidades. Ótimo. Eu tenho certeza que o público gostou de ouvir. Eu também tinha curiosidade. Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Podemos, então, neste não entrar na discussão específica da greve dos professores. A sua conjuntura, por que está ocorrendo nesse momento. Aliás, o CEPERGS tem um histórico de greves fantásticas. E teve a mais longa greve do CEPERGS, que foi em 1987. Só que tem uma coisa. Quantos dias ela levou e o que conquistaram, eu não vou dizer agora. Você tem essa resposta? Tem. Tá, então o Gerson vai dizer depois do intervalo. Podemos fazer um intervalo agora. Sim. E no retorno você vai dizer para o nosso público, vamos sanar essa curiosidade, que quanto tempo durou esta greve e o que resultou dela. E aí vamos entrar na análise da conjuntura do atual movimento que os professores estão fazendo aqui no nosso estado. Bem, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre a greve dos professores. Bem, Gerson, me permite, eu disse que você ia falar sobre a pergunta que eu deixei no ar no final do bloco anterior. Qual foi a mais longa greve? Eu vou fazer rapidinho para te passar a palavra aí da conjuntura da greve hoje. Foi em 1987. Puxa, 30 anos? É isso? Eu estou errado? 30 anos atrás. E tempo de greve, 96 dias. Praticamente 3 meses e alguma coisa, né? Depende, tem 31 dias. 3 meses de greve. E conquistas, garantia do plano de carreira, não discriminação dos aposentados e garantia de emprego aos contratados até a promulgação da Constituição Federal, que prevê estabilidade a esses professores. Claro, foi em 87 e nós estávamos em plena Constituinte. Estava sendo elaborada de 86 a 88. Ela foi promulgada e lá já se falava daquela possibilidade de 5 anos, se eu não me engano. Quem tinha contrato de 5 anos antes ingressava, de 88. Ingressava no serviço público. Ganhava estabilidade. Me lembro bem que foi muito discutido isso aí. Bem, já vimos a mais longa, 96 dias. E essa, Gerson, em que contexto está acontecendo? Fica à vontade. Essa acontece num contexto bem difícil da nossa sociedade, onde é que a gente vê a nossa democracia muito fragilizada, passamos por um governo de exceção, onde é que produz leis e modificações permanentes, embora sendo um governo transitório, um governo que produz uma crise econômica para as classes mais pobres, existe um retrocesso social, existe uma volta da miséria, existe volta da repressão do povo. Assim, parece uma volta ao passado, uma volta àqueles anos 80, final da ditadura. Nós vemos, assim, um congelamento dos orçamentos públicos, nas verbas de saúde, educação. Nós vemos a entrega das nossas estatais, que por mais de 50 anos nós trabalhamos para constituir essas empresas estatais lucrativas, economicamente importantes para o crescimento do país e que estão sendo vendidas a preço de banana. Tudo em nome de uma política de austeridade, tudo em nome de uma ideia de que não existe riqueza, de que nós não somos um país rico. E essa política tem um círculo vicioso. Ela corta os salários, as pessoas perdem emprego, o número de pessoas fragilizadas nesse processo social só aumenta. Existe a perda dos direitos sociais, que também acarreta sérios problemas sociais a todos os trabalhadores.
o medo e o desespero crescem, a desigualdade social cresce também, e nesse contexto de desigualdade social existe uma desigualdade econômica entre as pessoas. Os governos dizem que é necessário fazer um sacrifício, mas quem está sendo sacrificado? A gente vê que é a classe trabalhadora que é sacrificada, porque o grande empresariado não se vê e se exigir dele um sacrifício. Se vê muito pelo contrário, se vê que o grande empresariado ganha incentivo, o grande empresariado ganha além do incentivo, ganha as condições para se instalar com seus empreendimentos. A gente vê todo esse sistema voltado para uma elite da sociedade. Nos países mais desenvolvidos, quando existe períodos de crise, os governos aumentam a proteção às classes mais pobres, aumentam as verbas para a educação, aumentam as verbas para a saúde, aumentam todo o sistema de proteção social. E isso se dá porque os governos entendem de que a riqueza tem que ser posta a serviço da sociedade. Porque isso dá retorno. O nosso governo enviou à Assembleia Legislativa uma série de proposições, uma série de leis propostas, congelando os investimentos públicos, extinguindo fundações, autarquias, colocando à venda empresas públicas. Uma das ideias do governo do Estado é dividir o IP, e que me parece ser uma forma de, no dividir o IP, de tentar vender ele de forma separadamente. Enviou propostas para a Assembleia Legislativa que acaba com a obrigação de pagar com salário em dia do servidor público. Hoje, o artigo 35 da nossa Constituição diz que no último dia do mês tem que ser pago o salário do servidor, que no 20º dia do mês de dezembro deve ser pago o 13º salário. O governo enviou uma alteração, uma PEC, pedindo para que não houvesse mais dia certo para pagamento de salário, tentando parcelar o nosso 13º em diversas parcelas. Aliás, já está parcelando, embora seja ilegal, ele está parcelando. Enviou uma PEC, que é uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição Estadual, em que retira adicionais de tempo de serviço dos trabalhadores. Tipo assim, todos os trabalhadores de todas as categorias econômicas que nós temos aqui, elas de alguma forma têm algum benefício, têm algum adicional, algum triênio, algum quinquênio, alguma coisa desse gênero. O governo está tentando nos cortar isso. Nós temos alguns adicionais, tipo assim, o funcionário do Estado, ao completar 15 anos, incorpora 15% no seu salário. Quando completa 25 anos de serviço no Estado, ele incorpora 25 anos de serviço. Então, essa PEC deseja terminar, o governo com essa PEC deseja terminar com esses adicionais. Existem outras PECs aí. Existe a PEC que deseja terminar com a licença-prêmio, que é um prêmio por assiduidade, que o trabalhador tem a cada 5 anos. E o governo deseja cortar isso tudo. Existe também uma PEC, a de 261, que altera o artigo 37 da nossa Constituição, que muda as regras de aposentadoria dos nossos servidores. E por aí afora vão tantas outras tentativas de mudança da nossa legislação. O governo tenta, em um curto período de tempo, modificar toda a nossa legislação, tenta dizer para a sociedade que são os seus servidores que são os culpados pela crise, quando a gente sabe que não é o servidor que causa a crise. A crise se dá pelo mau gerenciamento do Estado. A crise acontece pela má fiscalização das mercadorias que são transportadas. Nós não temos uma fiscalização física da mercadoria. Nós não temos um combate à sonegação. A sonegação nos custa hoje, aos cofres do governo do Estado, 7 bilhões por ano. Isso são 6 folhas de pagamento dos servidores.
As isenções fiscais que o governo do Estado dá às grandes empresas, por aí fora do Estado, são 9 bilhões de reais por ano. Algo parecido, 8,9, dizem os auditores fiscais. 9 bilhões de reais. Isso já são mais quantas folhas de pagamento? A somatória de toda essa renúncia fiscal, de toda essa dificuldade de gestão que esse governo tem, é o resultado do aperto financeiro que o governo passa. Se não há dinheiro, é um caso que nós até contestamos, achamos que há dinheiro. Se não há dinheiro, é porque o governo gerencia mal o serviço público, gerencia mal o orçamento, gerencia mal a sua relação com a sociedade. Gerson, me diz uma coisa. Eu vi que você fez uma explanação da conjuntura, do que está ocorrendo, uma parte no país, na sua primeira parte a nível do governo federal, uma segunda parte a nível de governo estadual, ok? Isso. Mas nessa pauta de reivindicação, que você deve estar negociando com o Estado, deve ter uma pauta lá, né? Pois bem, nessa pauta, vocês não discutem apenas a questão do parcelamento. O que é o motivo desta greve específica? Obviamente que é um conjunto, ok? Sim. Mas específico, digamos, qual é o núcleo central do pedido para parar a greve? Sim. Seria o quê? Parar com o parcelamento? Qual é os itens principais da pauta para você cessar o movimento paredista? Tá. Nós começamos nos encolhendo quando o governo pela primeira vez fez um parcelamento. O governo produziu 21 parcelamentos de salários nesses últimos... Todos os meses? Teve meses desde o início do governo, foram 21 meses que o nosso salário tem sido recebido. Todos foi parcelado? Todos parcelados. Agora, o último mês não foi parcelado, foi atrasado. Uma parte da nossa categoria recebeu até o valor de R$ 1.750 no início do mês, e a outra parte da categoria está recebendo hoje ou amanhã uma nova parcela, com valores entre R$ 1.750 até R$ 4.000, e daqui uns dias, então, o governo do Estado pretende completar a folha de pagamento. Esse é o principal, o motivo principal? Esse parcelamento, e essa falta de pagamento em dia. E foi aí que começou o movimento de paralisação. Um mês de pagamento atrasado causa transtornos. A gente até ouviu uma história esse final de semana de que uma empresa de transporte procurou uma escola pedindo que a escola terminasse com a greve, porque a empresa de transporte não está conseguindo fazer transporte dos alunos, porque em 30 dias a empresa já acumula um prejuízo muito grande. Não está recebendo com atraso, não tá fazendo o seu serviço, não está conseguindo fazer o transporte. Então, imagina só a nossa categoria que está 22 meses passando essa dificuldade. Me diz uma coisa, Gerson, quanto tempo está essa greve? Já? Essa greve? Essa greve começou no dia 5 de setembro. Portanto? Quase 40 dias. 40 dias, ok. 40 dias, esta greve. Isso. E qual é o percentual hoje? Porque nós estamos chegando no final deste bloco, segundo, o próximo vai ser da Grace, todinho se ela quiser usar. Então, vamos adiantando. Se tu tem um percentual hoje de adesão, quanto por cento da categoria está? Ou por escola? Você tem esse índice? O que você perde disso? Nós temos um bom percentual da nossa categoria paralisado, tanto na região quanto no Estado. Mas o que importa, o que qualifica essa greve é a participação de outras categorias. Sim. Na semana passada, a Procerx também parou, em função do mesmo problema de parcelamento. Mas especificamente um percentual, não quer dizer, tem mais ou menos... Nós temos um percentual de 60% da categoria paralisada no Estado. Tá. E aqui no teu 8º núcleo, que você... Olha, nós estimamos em torno de 30% da nossa categoria paralisada. 30%? Isso. Dos professores aqui? Professores e funcionários de escola. Tá bem. Bom, Grace, não me esqueci de ti, e no próximo bloco é tudo contigo, ok? Então, nós vamos a um rápido intervalo e retornamos, então, com a Grace, fazendo um contraponto ao que foi dito pelo Gerson. Aguarde aí que nós retornamos. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco.
estamos tratando sobre o tema greve do magistério. No bloco anterior, o Gerson fez toda uma análise de conjuntura, enfim. Grace, você tem todo o bloco, se quiser, agora, para fazer um contraponto. Fica à vontade. Então, tá bem. Vamos falar, então, sobre essa questão da greve, que com certeza não é um contexto que o CEPERS quer, tampouco nós, porque ele compromete a organização de toda uma sociedade. Agora, a gente respeita, entende o papel político, inclusive, do CEPERS, sindicato. Também entende se tratar de um direito do servidor profissional da educação. Portanto, nossa posição, e essa tem sido a posição também da nossa Secretaria Estadual de Educação, quando amanhã também, amanhã dia 10, haverá uma reunião, secretário da Casa Civil, secretário da Educação, junto com a direção central, o comando da greve no Estado. Então, o que a gente entende é que a gente precisa dialogar, porque estamos do mesmo lado. Temos opiniões diferentes, mas todos queremos, lá na frente, o nosso aluno, a educação. Sensibilizamos-nos também, Gerson, com toda essa situação que o Gerson colocou, de todos os reveses que uma situação dessa provoca. Fico eu na certeza absoluta de que nenhum governador gostaria de passar por esse cenário e não pagar seu funcionalismo. Tenho certeza que nenhum governador gostaria de ser enterrado, de ser vexado publicamente e de, tendo dinheiro, não o fazer. Tenho certeza de que isto não acontece. E também, o Gerson muito bem colocou, de que estamos na nossa pior crise financeira federal, juntando a isso a pior crise financeira do Estado. Essa equação, você, o Gerson, para quem está nos escutando, olhando, também já pode ver do que isso provém. Esta crise, sem dúvida, não foi gerada por este governo. Vários governos. E aqui não compete a gente nominar, citar siglas partidárias e também não se eximir da culpa totalmente. Vários governos tiraram do Estado o que ele não tem mais. Não tem mais. E esses números são amplamente colocados. E, de novo, pela falta de tempo aqui não compete dizer. Talvez um dado apenas para exemplificar. A folha do funcionalismo, ela vai à faixa de 80%. O nosso maior ICMS, que é a maior arrecadação do Estado, não chega para pagar isso. Da onde tirar dinheiro? Desculpa, eu não entendi. Como 80% de quê? Do funcionalismo, é da folha. Do que o Estado arrecada? Sim. 80% vai para a folha? Sim. Não, pode dizer, Gerson. Por favor, complementa, depois ela retorna. 73%. Bom, são dois números, mas de qualquer forma é muito. Não vou. Okay, não. Esse dado de 73%, 85% é alto. Não importa, não é isso. A diferença não é muita. Ou seja, como é que vai fazer o Estado conseguir ser administrado? 73% do que o Estado arrecada, o 73% ou 80%, aqui dá uma divergência da importância, é para pagamento da folha. Da folha de pagamento. Isso é tranquilo? 73% da arrecadação do ICM. Do ICM. Sabe por quê? Me permite depois... Que é a maior fonte de arrecadação do Estado. Sim. Entendi. Então, nós precisamos fazer dinheiro, fazer caixa. Como é que se faz caixa num Estado? Como é que se faz caixa no Estado se não tem mais de onde tirar? Não me pergunte que eu não sou candidato a governador. Sim, não, e bem lembrado ali, quando tu diz não sou candidato ao governo do Estado, é bom a gente lembrar também que essa crise já se preconizava em 2014. Ela também não veio agora. Não, já se preconizava lá. Os candidatos, então candidatos, sabiam
dessa situação, e lembro do então candidato José Ivo Sartori, quando não assinou nenhum documento, e o CEPER Sindicato foi lá com reivindicações, aumento, questões de direitos, enfim. O que o então candidato fez, hoje governador? Não assinou nada. Não se comprometeu com nada. Inclusive, disse que teríamos uma crise sem precedentes e que nós estamos vendo aqui, agora, nesse momento. Ademais, eu tenho uma grande certeza. As finanças terão seu equilíbrio. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque já há uma recuperação fiscal em vigor, né? Uma previdência complementar, por exemplo. Estão sendo encaminhados diversos pedidos, inclusive um que foi muito corroborado pelos professores, inclusive, que é uma repartição mais equilibrada do duodécimo entre as instituições. Ou seja, não vamos ficar só, muito bem, como ele lembrou, não vamos ficar com todo esse fardo, nós, traduzindo para o nosso público, duodécimo, você refere ao quê? O que seria o duodécimo, a repartição? Repartição do duodécimo, traduz para mim, o que é? Eu não conheço isso. Seria a questão daquele salário a mais, né? Não, o duodécimo é a parte que o Estado passa do seu orçamento para a Assembleia Legislativa e para o Poder Judiciário. Ele vai retirar uma parte deles para as outras instituições. Né? Na verdade, o duodécimo é constitucional. Ele está condicionado tem um comprometimento, né? E existe a possibilidade do retorno de algum valor desse duodécimo. Aliás, um retorno esse que em números, de novo, conseguiria ter um grande alívio nas finanças. E o que aconteceu? A oposição não aprovou. Esse do duodécimo? Exatamente. Então, dizer que nada está sendo feito e dizer que que os outros continuam recebendo e só nós não, bom, os projetos estão sendo encaminhados. A questão das estatais, acho que tem que ser feito um amplo diálogo e que está sendo feito. Agora, o que a gente tem que pensar a respeito disso é o seguinte: se não está dando lucro, e isto é comprovado, como é que nós vamos fazer se não estamos prestando serviços essenciais? O que se quer realmente é os serviços como educação, saúde e segurança prestados com qualificação. Mas entendo que esses debates, eles acontecem na maior casa de debates, que é a nossa Assembleia Legislativa, e que lá saberão conduzir da melhor forma possível. Eu aqui não posso falar dessa causa, eu sempre digo, a gente fala sobre as nossas causas e existem instituições, existem pessoas que estão lá para nos representar e que saberão conduzir isso da melhor forma possível. Eu falo especificamente aqui da greve e faço um apelo aos professores, aos funcionários, em nome da sociedade, que a gente volte tão logo às aulas, que a gente consiga terminar o ano letivo de forma com muita qualidade, com muito zelo pelo aluno. E sim, a necessidade de fazer um Estado que exerça minimamente a sua função, ela é dever de todos nós, sim. Dever dos empresários, dever dos professores, dever de todos. Todos precisamos ter um Estado que possa ser um Estado para o futuro também, não só para agora. E isso passa, sim, por um sacrifício, por muitas recusas, enfim. E quando se fala em congelamento de salário, eu vejo isso como uma questão, de novo, não ideal, mas real. Se eu não tenho dinheiro para pagar salário, e aqui eu abro um parênteses, o salário ele está sendo pago. Dentro do mês ele está sendo pago. Existe muito essa ideia, e eu já ouvi, e eu tenho certeza que não é essa a manifestação do CEPERS
não tenho dúvida, de que o professor só ganhou R$350. Ninguém vive com R$350. Se pagou em até 10 dias úteis o salário. Então, fica às vezes tido para a sociedade, como muitos me questionam, como é que só ganharam R$350? Não, né? Este foi no primeiro dia. Preciso colocar, em termos de região, nós temos 5 escolas parciais, Gerson, e temos 9 escolas em greve total. Isso eu ia te questionar Sim. também. Isto representam mais ou menos 2.000 alunos afetados. E quando eu conclamo de forma muito humilde para essa volta dos professores, eu falo em nome de muitos. Falo de novo em nome da sociedade. Por quê? Porque esta recuperação, para nós termos qualidade, e de novo, isso também é muito claro pelo CEPERS, que em nenhum momento diz que não vai recuperar. Isso é claro, isso é uma posição muito madura, muito serena do CEPERS. Vão recuperar, mas eu questiono esta recuperação depois. Vamos lá, toda família tem sua organização, correto? Nós temos certeza se todos os alunos voltarão depois? O professor vai estar lá, claro, mas e o aluno retornará? Mas nós temos muita questão de transporte envolvida. Os municípios não vão e não têm a obrigação de transportar os alunos, uma vez que o calendário letivo tem um dia e todas as escolas encaminham para a mantenedora, e ali termina o transporte com o município também. Eles não transportam na recuperação da greve. Então, nós temos feito um jogo muito de bom senso com os prefeitos, dizendo a greve é legítima. Portanto, vamos aguardar, mas, de novo, o que nos preocupa é a não sinalização do fim do movimento. Então, a gente também não tem como negociar com prefeitos sem dar para eles datas, sem dar para eles prazos. Ok, Grace. Veja que, assim como no bloco anterior, nós deixamos o Gerson expor tudo que ele gostaria de dizer, nós também fizemos contigo, ok? Então, tá bem. Agora, obviamente, que pode ter um contraponto entre vocês, ou se for possível, no próximo bloco, que é o último que nos resta, para dar uma esclarecida. Agora nós chegamos ao final do bloco, ok? Chegamos ao final do bloco e no retorno vamos aprofundar um pouquinho mais onde estão as divergências, que possibilidades se tem aí de compor e por aí nós vamos. Então, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Estamos tratando hoje sobre a greve do magistério, a greve dos professores, e estamos agora no 4º e último bloco. Nos blocos anteriores, nós ouvimos a posição tanto do CEPERS como da nossa coordenadora, quase que eu falei delegada de educação, nossa coordenadora regional da 3ª CREA aqui de Estrela, e nós temos aqui o diretor do 8º núcleo do CEPERS, o Gerson Johan. Bom, eu te interrompi antes, Grace, ali na questão do número, porque vocês até chegaram aí em 73, 80, não importa, é bastante, % do que arrecada de ICM vai para a folha de pagamento. Porém, eu, por curiosidade, antes do programa, eu pesquisei num site que é de uma grande empresa jornalística aqui do Rio Grande do Sul, que o orçamento de 2017 do Estado é 62 bilhões 739 milhões 431 mil 383 reais. Eu dividi por 12, significa 5 bilhões 228 milhões por mês. E a folha é 1 bilhão 143 milhões. Por isso que aquela hora eu te interrompi, porque do orçamento 21% vai para a folha total que arrecada o Estado. Do ICM, sim, dá aquele percentual. Então, me parece que tem aqui uma certa folga em relação à folha, mas não é só isso. O Estado tem outros compromissos, obviamente, e parte do orçamento a gente sabe
que já tem rúbrica própria, né? Já legalmente estabelecido que tanto por cento do orçamento vai aqui, tanto ali vai na educação, na segurança, enfim. Bem, só quis fazer essa observação porque me deu uma surpresa daquele número lá. Bom, Gerson, quer tecer algum comentário do que a Grace falou? Bom, a gente considera que a nossa greve já é vitoriosa, que é uma mobilização de trabalhadores de diversas categorias do Rio Grande do Sul. Existe uma greve que unifica as categorias de servidores, que procura solução para a nossa sociedade. A greve expõe um grave problema na nossa sociedade. Hoje estão de greve trabalhadores da Procer, que é o Sistema de Processamento Operacional do Estado. Aí. Estão de greve também os técnicos científicos, que é o setor de fiscalização do Estado. Está de greve a Polícia Civil, está de greve nesse momento também no Estado. A Brigada Militar está se aquartelando. Os servidores da Corsã se reúnem para um movimento de paralisação. Os trabalhadores do setor de educação do Estado também estão paralisando. Isso que significa que não é só nós que estamos... É um sintoma de que existe algo errado na nossa sociedade. Então, isso é um problema que nós temos aqui, muito sério, por ser resolvido. Quanto ao ano letivo, me cabe lembrar que o Estado assumiu uma postura autoritária com relação aos professores e funcionários. Quando chegou a pedir o corte do ponto, quando o Estado chegou a dizer que faria a dispensa dos contratados, e aí sim, quando o Estado propôs a dispensa dos funcionários e professores contratados, ele poderia ter jogado o ano letivo no lixo. Poderia ter terminado com o ano letivo. Mas a categoria se mantém firme na disposição de que, logo após a greve, nós vamos nos reunir, cada escola faz o seu calendário de acordo com a sua realidade, em todas as escolas vai acontecer a recuperação dos dias letivos, em todas as escolas vão acontecer, vai ser colocado o conteúdo que programado para aquele ano letivo, vai ser passado para os alunos. Então, essa é uma colocação que nós colocamos já de antemão. A nossa greve tem um sério componente político porque causa um embate muito grande com o Estado. Mas as condições para que a greve termine são a garantia do pagamento em dia, que é algo mínimo, essencial hoje. A garantia do pagamento do 13º salário em dia é a outra condição. E a retirada das PECs, ou seja, das leis em que o Estado está nos atingindo, as leis que o Estado está nos diminuindo nossos direitos e a nossa capacidade. Nós entendemos que o Estado cria um ciclo vicioso, em que ele tira o dinheiro de circulação e deixa o dinheiro na mão do grande especulador, do grande empresário, do grande banqueiro, do grande industrial. O dinheiro não circula mais na mão do seu funcionário da forma como já circulava. E o resultado é um castigo para a sociedade, porque o dinheiro não circulando não passa pelo comércio, não gera mais riqueza, o sistema todo se alimenta da circulação do dinheiro, existe uma perda de empregos nas indústrias, nós passamos por uma grande situação de dificuldade, o governo está criando uma dificuldade para a nossa sociedade, em vez de ser o agente fomentador do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, ele cria essa situação de forma artificial, põe a nossa economia de ré e cria para toda a sociedade esse embaraço econômico. E assim, entendo que a greve é o grande motivador, é o grande indutor da discussão social, que mobiliza a sociedade e que vai garantir para o futuro uma melhor situação de todos nós que trabalhamos na área da educação e de toda a sociedade em comum. Isso, uma melhor situação para o nosso estado do Rio Grande do Sul, realmente ela depende de maior atração de investimentos,
coisas que estão acontecendo e basta a gente olhar na mídia. Passa realmente por uma qualificação dos serviços que hoje sim estão comprometidos. Segurança, educação e saúde. Então, para que isso aconteça, de novo, é preciso que o Estado seja, de novo, palco de investimentos. É imprescindível isso. A garantia de pagamento em dia vai ser dada tão logo for assinado o regime de recuperação fiscal já proposto. Esta é a garantia e, de novo, as finanças estão aí para que cada um de nós acessamos e olhemos essas contas públicas. De fato, nenhum dinheiro está sendo escondido. De novo, nós podemos ver essas contas, elas estão à nossa disposição. Também entendo que esse ano letivo recuperado, ele precisa ser recuperado com qualidade, então nós estaremos muito firmes, enquanto mantenedora, de olhar esses calendários escolares, especificamente olhando cada realidade. Então, sim, precisam ser aprovados pela Coordenadoria Regional de Educação. E nós não queremos nada de forma fajuta ou de forma só a colocar números. Nós queremos essa recuperação com qualidade que cada um dos profissionais da educação com certeza se comprometerá. Preciso aqui registrar também que a nossa preocupação se volta para os terceiros anos, que tem vestibulares pela frente, tem Enem pela frente. A organização do próximo calendário escolar, ela só acontecerá após o fim da greve, para que possamos decidir conjuntamente com a mantenedora essas orientações. Demissões não acontecerão. Demissões não acontecerão. A gente tem que entender que isto faz parte do jogo e falácias são ditas, mas não acontecerá. Outra questão que tem que ficar muito claro aqui é a posição de muito respeito que o senhor Gerson tem para conosco e que a gente percebe, inclusive, agora. Este respeito, este diálogo, e é sempre a casa aberta na 3ª Coordenadoria Regional de Educação, ao CEPER Sindicato, a quem nós pretendemos tratar sempre com muito respeito e muito diálogo. Então, publicamente aqui eu agradeço a forma como vocês vêm conduzindo toda essa questão da greve, sempre de forma muito respeitosa e que não poderia ser diferente. Por quê? Porque somos educadores, somos profissionais da educação e sempre o que a gente precisa entender é que o Estado é de todos nós. Ele não é somente dos professores, ele não é somente dos empresários. Ele é de todos nós e por isso que nós, sim, temos que dar a nossa contribuição. E, volto a dizer, se todo mundo fizer a sua parte, nós teremos um Estado para todos, com os serviços mínimos prestados com qualidade. E a educação também já está fazendo a sua parte. Grace, você disse que o Estado vai poder pagar ou pagará os salários em dia quando assinar a renegociação da dívida com o governo federal, aquilo que está sendo discutido. E as proposições também encaminhadas à Assembleia Legislativa. Então, a gente também está comprometido com a votação dos deputados, que a gente está observando a todo momento, que não votam, que não dão quórum. Essas proposições encaminhadas à Assembleia seriam aquelas que o Gerson referiu, daqueles planos, seria essas? Faz parte de um conjunto de leis em que o Estado do Rio Grande do Sul deseja fazer a renegociação da dívida e deixar condicionar, inclusive, que os servidores do Estado fiquem mais 3 anos sem receber aumento algum de salário. Que a gente, é fácil pensar isso, se não tem dinheiro, como é que vai aumentar o salário? Isso seria algo muito ilusório, a gente propor isso, né? E outra coisa que eu sugiro para reflexão também, o nosso plano de carreira é de 1970. 87 foi o plano de carreira, a gente vimos ali pelo questões lá como greve de 90, difícil acesso, por exemplo, que nós temos que ver urgentemente. Claro, uma escola no centro de Marques de Souza, por exemplo, ganhando 100%, Gerson, como é que faz isso?
Qual é a escola que tem 100%? Ana Nery, Tá. Marques de Souza. Mas isso aí é para vocês dar uma conversada depois, que é um tema, mas... É um tema que precisa ser debatido, Claro, precisa mas ser está nesse debatido projeto urgentemente. encaminhado para... Não, Ah, sim, não. entendi, Não. tá. Não, mas deveria. Já que você citou nessa questão do Estado, eu ouvi na mídia alguma coisa, fico te devendo o que eu vi, que se firmar esse acordo federal não ia gerar um déficit maior no futuro? Ou tem fundamento não isso? Tá correto, pensamento. Não, eu ouvi acho que é os fiscais do Estado, alguma coisa assim. Os técnicos fiscais Ah, apontam sim, alguma isso. coisa que eu vi. Bem, mas não é esse Demartini, no caso. o objetivo. Isso aí é um tema que poderia se aprofundar em outro momento. E Mas acho eu de novo que existem pessoas técnicas para isso, né? Ok. A gente aqui vai ficar devendo alguma, e pode ser interpretado de forma Não, tá errônea. bem. Nunca é essa a questão, né? Bom, nós chegamos ao final do programa, o tempo está encerrado. Eu acho que ficou legal para o nosso público. Aqui as duas posições. Obviamente que eu não ia imaginar que vocês iam chegar aqui, sentar e convergir. Não teria sentido, mas ficou claro. A posição do CPERGS, as suas reivindicações não se resumem apenas ao pagamento de salário, mas a um conjunto de projetos enviados à Assembleia Legislativa que, de alguma forma, pode trazer algum prejuízo para a categoria, enfim, para a sociedade. Também ouvimos aqui a nossa coordenadora Grace, muito bem, parabéns a vocês dois. Muito obrigado pela presença, as conclusões do nosso público tira. Quero dizer que hoje nós tratamos sobre a greve do magistério, a greve dos professores aqui do Rio Grande do Sul, e também que você pode rever este e outros programas Entre Linhas. Acessa lá no YouTube, escreve TV Univates, Entre Linhas, tem várias opções, vários temas, escolhe o que te agrada, assiste, são pessoas qualificadíssimas que vieram aqui esclarecer sobre os temas propostos para o nosso programa. Muito obrigado por terem estado conosco até esse momento, tenham uma boa noite e até o próximo programa.